Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Na quinta-feira eu dei uma boa profetizada. Assim, foi pelo Espírito mesmo, que eu senti na hora no meu Espírito. Porque justamente a mensagem foi da importância do profético de Deus. E de repente eu declarei: vão ter dias que as pessoas vão querer entrar e não vão conseguir. Aleluia! Tanta gente. Estejamos onde estivermos. Não é porque é aqui só. É uma palavra profética mesmo. E duvidem se quiserem duvidar, mas creiam se quiserem acreditar. Hoje de manhã não tinha lugar para sentar. De tanta gente. Quem fez isso? Deus. Porque não tem o poder para ir chamar as pessoas. Como aconteceu na igreja primitiva, e Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Isso é o poder de Deus. Por isso que a palavra profética, o momento mais adequado para você usá-la, lógico, debaixo da unção do Espírito Santo, porque não pode ser uma coisa carnal, tem que ser uma coisa pelo Espírito. Mas o momento mais propício para você declarar o profético são nos momentos que as circunstâncias estão mais difíceis. E aí você manda a palavra, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Você vai batendo, 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 batendo até que ela explode. Ela esmiuça, ela é pulverizada pelo poder de Deus. Amém, amados? Então, falando nisso, agora me lembrei de uma coisa. Eu preciso dar um testemunho. Aleluia. Nada melhor do que começar com testemunho. Seguinte, sei que muitos sabem aqui que eu tenho uma filha. Ela se casou e foi morar em Cambridge, na Inglaterra, já há uns 2 anos. E na sexta-feira, mais ou menos por volta de 1 da tarde, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: ore pelo Douglas. Douglas é o meu genro. Ore pelo Douglas, porque ele entrou no hospital com dores fortíssimas e dores estranhas, eu não estou entendendo. Então ore por ele. E eu peguei e mandei uma mensagem. É o seguinte: eu vou orar por ele, mas eu quero orar por telefone direto. E onde que ele está? Ele está aí com você? Não, agora ele foi fazer exames, acho que ele tinha ido fazer uma ressonância magnética. Falei: então quando ele chegar no quarto, você me dá um alô e eu vou orar por ele. E aí ela me deu um alô. Quando ele chegou, eu liguei. E aí eu conversei com ele, falei: como é que é essa dor? É uma dor que começa aqui, nas costas e passa para o abdômen. Eu falei: é cálculo renal. Na hora. É dor típica de cálculo renal. Aquela dor insuportável. Dor de cálculo renal, por exemplo, se é homem, ele vai sentir na pele o que é ter dores de parto. Não é verdade? Não é isso que falam? Eu falei: é cálculo renal. É o seguinte, Thalita, põe a mão aí, que eu vou orar por ele. E eu comecei a orar. E eu tenho orado por eles com o propósito deles se aproximar, os dois se aproximarem de Deus. Até porque a minha filha chegou a ser batizada nas águas, mas por uma série de circunstâncias ela acabou se afastando. Mas nós temos orado. E a oração pode muitos seus efeitos. Ore sem cessar. E quando você orar, profetize, amado. Profetize sem medo de ser feliz. Ainda que a situação esteja apertada, você precisa profetizar. Porque Deus ouve, né? Oração do justo, Deus ouve.
daquele que anda no Espírito, Deus ouve mesmo. E eu comecei a orar, e a própria oração foi como uma pregação. E pá, pá. Esses cálculos renais vão agora implodirem, vão ser dissipados, pulverizados, essa palavra que eu usei, pulverizados em nome de Jesus. E pá, orei com fé mesmo. Tá bom. E aí, Douglas, o que você está sentindo? Está sentindo dor? Um pouquinho só agora. Você sabe que são dores terríveis, né? Quem já teve cálculo renal, ele levanta a mão. Olha, ó, quanta gente. Você nunca mais vai ter em nome de Jesus. Amém? Amém? Ok. Olha, não estou sentindo uma dor pequena, mas o que eu estou sentindo mesmo é um calor. Falei para ele, isso é o poder de Deus. Que esses cálculos renais foram implodidos. E tudo bem. Aí desligamos, mandei ele pôr a mão para ver se tinha dor, não tinha. Bom, Deus fez a obra. Aí ela me mandou uma mensagem, eu perguntei depois de algum tempinho. Falei, e aí, como é que ele está? Olha, ele começou a sentir uma dor, mas ele foi no toalete. Eu acho que ele foi urinar. Eu falei, está saindo. A pedra foi estilhaçada, foi pulverizada, esmiuçada e agora está saindo. E tudo bem. E aí ela me mandou uma mensagem ontem. Eu disse assim, oi pai, bom dia. O Douglas está bem melhor, saímos tarde do hospital por causa daquela confusão, que teve uma confusão lá. De vez em quando os jovens aprontam lá e tinha entrado 4 bêbados no hospital. Então na hora que teve a confusão, os colocaram lá, meu genro e minha filha colocaram num lugar de segurança, para os seguranças lá tratarem do assunto. Aí depois eles foram para casa. Pela ressonância, acabaram resquícios da pedra e o rim estava bem inflamado. Lógico que fica por causa disso. Eles acreditam, os médicos falaram, presta atenção nisso, que ela explodiu. Olha o que o médico declarou, que ela explodiu. Aleluia. Eles acreditam que ela explodiu e está saindo no xixi. Deus é tremendo, hein? Porque na coleta de urina que fizeram para o exame havia um pouco de sangue. Ele dormiu bem, sem dores, o corpo apenas está dolorido pelas dores de ontem, mas graças a Deus está tudo bem. Disseram que se caso a dor voltar intensa, é para ele retornar ao hospital. Pediram para ele ir a uma semana, daqui 2 semanas, para um check-up e alguns exames. Muito obrigado por tudo. Colocou um coração lá e glória a Deus, aleluia. Esse é Deus. Porque Deus tem feito muitos milagres, amém? E eu oro muito por isso. E depois nós vamos orar aí, quem tiver com dor, enfermo, Deus vai curar. Eu creio no poder de Deus. Porque o poder de Deus é demonstrativo. O que eu estou contando aqui é demonstrativo, para vocês entenderem que todo o poder pertence a Deus. E que Ele faz mesmo. Que nem a pastora falou, o nosso natural é viver no sobrenatural. Porque nosso Deus é sobrenatural. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, o Espírito Santo continua falando neste lugar. Continua operando, Pai, esmiuçando os corações, quebrantando os corações, porque o Senhor não faz nada pela metade. A obra que tu começaste vai ser completa até o dia de Cristo Jesus. Foi dito isso e é isso que eu creio. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor não faz a obra 50%, 99%, o Senhor faz a obra totalmente. E que assim seja, o teu Espírito possa andar aqui e falar com liberdade, e que os corações se abram para querer ouvir, receber e andar sobre a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok. Aconteceu uma coisa, hoje de manhã eu falei sobre a cruz. A palavra que Deus me deu aí uns dias atrás, e eu estava muito querendo falar sobre a cruz. E eu ministrei sobre a cruz. E depois do culto, ela me disse assim, ou durante o culto, não sei, não me lembro bem, no final do culto, ela disse assim, olha, ontem, lá no congresso que está tendo em Santa Catarina, foi ministrado sobre a cruz. E eu fiquei ouvindo, né, durante a noite, uma parte da noite, de madrugada, não sei.
Ela disse: eu fiquei ouvindo isso sobre a cruz. Agora, pergunta para mim aí, pergunta. Apóstolo, o senhor sabia de alguma coisa? Pergunta aí. Isso, tem que perguntar, se eu estou pedindo para perguntar. Não sabia. Não sabia de nada. Não foi nada combinado. Sabe o que é isso? É o mesmo Espírito. O que eles estavam ministrando lá, o Espírito Santo já estava falando comigo isso, mas há 10 dias atrás, porque eu ministrei lá para um discipulado, lá nos Emirados, sobre a cruz. E isso estava muito forte no meu coração. E falei, não, eu preciso ministrar sobre a cruz, é algo muito tremendo, para as pessoas entenderem melhor a respeito da cruz. E aí eu falei sobre a cruz, e glória a Deus, porque é o mesmo Espírito. Você vê, lá em Santa Catarina, estava sendo ministrado sobre isso. E aqui Deus manda eu ministrar sobre isso. Você pode ter certeza que não foi só aqui e lá. Em muitos lugares do planeta foi ministrado sobre a cruz. Amém, amados? Então eu quero falar sobre a cruz para você. Porque é o seguinte, você mesmo já deve ter usado cruz. E muitos cristãos até hoje usam na correntinha uma cruz. Usam em casa uma cruz. E muitas pessoas, não só cristãos, ou alguns cristãos, mas muitas pessoas dependuram na parede da sua casa a cruz. Põe na porta a cruz. Põe no retrovisor do carro a cruz. Tatua a cruz no corpo. Não vai tatuar o seu corpo, amém? Não vou pregar sobre isso, mas qualquer dia eu vou explicar isso. E põe a cruz no pé, põe a cruz na cabeça, põe a cruz na mão, usa a cruz muitas vezes como um fetiche, ou até como um adorno, um enfeite. Mas eu vou dizer uma coisa, são poucos cristãos que entendem sobre a cruz. Ou, vamos exagerar, não são muitos cristãos que entendem sobre a cruz. E é uma coisa que precisa estar bem claro no nosso coração, esse entendimento sobre a cruz de Cristo. Então é o seguinte, a cruz, o que eu vou falar para você, são 3 estágios da cruz. Primeiro estágio, o que foi a cruz literal, naquele tempo de Jesus, e até antes do tempo de Jesus. O que foi a cruz para Cristo, e o que é a cruz para nós. Tá? Pegaram aí? O que foi a cruz literal, primeiro estágio que eu vou explicar, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. O segundo, o que foi a cruz para Cristo, para a pessoa de Cristo. E o que é a cruz para nós cristãos. Que nós precisamos ter isso, como eu falei, bem claro para nós, na nossa mente e no nosso espírito. Então vamos lá, amados. Seguinte, o que foi a cruz literal? De onde surgiu isso? Para começar a falar sobre isso, isto não surgiu em Roma, porque a cruz, na época de Jesus Cristo, era uma condenação romana, não era uma condenação judaica. Mas acontece o seguinte, como Roma conquistava muitos países, muitas regiões, eles levavam esta condenação da cruz para essas regiões que eles conquistavam. Mas na realidade, a cruz não surgiu em Roma. Por incrível que pareça, surgiu na Pérsia. E como foi parar em Roma? Interessante que na Pérsia está o trono sobre a Pérsia, que está o trono de Satanás, sabia disso? Só para você entender depois, em casa, você lê detidamente Daniel capítulo 10. Você vai entender que o trono de Satanás está sobre o Irã, porque Pérsia, que foi até nos tempos do Reza Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi, era Pérsia o nome mesmo. Hoje é Irã. Amém? Então, na época que surgiu isso, veio pelo seguinte, 400 anos antes de Cristo, surgiu um homem chamado Alexandre o Grande. Quem já leu sobre ele, já ouviu falar sobre ele? Levanta sua mão. Uma grande parte de pessoas aqui já ouviu falar. Alexandre o Grande, que até morreu muito novo, com 30 anos, ele foi um dos maiores conquistadores na época, foi o que mais conquistou nações, que conquistava, guerreava contra aquelas nações e as conquistava. E o reino dele se expandiu sobremodo na terra.
E ele chegou a entrar na Pérsia e conquistar a Pérsia na época. O Alexandre, o Grande, ele surgiu 400 anos antes de Cristo. E quando ele entrou na Pérsia e conquistou a Pérsia, ele reparou que lá havia um tipo de condenação que era pela cruz, que penduravam os malfeitores e os malditos numa cruz de madeiro. Ele falou, achei boa essa ideia, vou levar para mim. E levou esse estilo de condenação lá para ele. Só que isso veio ao conhecimento de Roma, em determinado momento, eu creio que logo depois que o Alexandre o Grande morre, esse tipo de execução foi parar em Roma. E o Império Romano começou a usar esse tipo de execução, tanto lá em Roma, como nas nações que eles conquistavam. Por isso que isso foi parar em Israel, na época em que Roma conquistou Israel. Agora, olha só o que eu vou falar. Como eu falei, eram dependurados na cruz de madeira os malfeitores e os considerados malditos. Agora, veja bem uma coisa, para você começar a entender isso. Tinha grau de flagelo, dependendo do crime que o malfeitor cometia. Se o crime era um crime menor, então eles só amarravam os pés e as mãos, os braços na cruz. Davam chicotadas nele, tudo, mas não tão intensas, eu vou explicar isso, como foram as chicotadas em Jesus e o sofrimento que ele passou. Então, quando não era muito grave o crime do malfeitor, eles amarravam e ficava ele dependurado na cruz até que ele morresse. E como que ele morria? Porque é o seguinte, como era assim, eles ficavam em pé na cruz, né? Amarrados lá, braços e pés, exercia um grande peso as pernas. E o que sustentava o peso das pernas era o abdômen. Então ia sustentando, o abdômen ia fazendo aquele esforço de sustentar todo aquele peso, até o momento que ele não aguentava mais, e o ladrão lá, o malfeitor, morria por asfixia, porque aquilo ia tirando a força respiratória, por causa daquela força do abdômen, e o cérebro, porque o sangue descia, o cérebro não dava mais para ser oxigenado, e o coração parava de bombar, porque não suportava tudo aquilo. E ali ele morria, como eu falei, por asfixia. Então era por grau de criminalidade. Agora veja bem como foi para Jesus. Os próprios judeus que indicaram essa morte, sendo o que Jesus tinha cometido o mais alto grau de criminalidade. Por quê? Porque eles entenderam que Jesus estava falando uma blasfêmia, se dizendo filho de Deus, e era mesmo, e é mesmo, amém? Ele é nosso rei eterno, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, autor e consumador da nossa fé, o alfa e ômega, o prometido das nações, aquele que é o Deus dos impossíveis, aquele que nos salvou e pagou um alto preço por nós na cruz do Calvário, amém, amados? Amém. Só que para os judeus, eles consideraram Jesus um maldito, um malfeitor do mais alto grau. Então abra sua Bíblia, só para você começar a entender isso. Lá em Gálatas, primeiramente, no livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 60 a 64, aqui vocês vão ver o que eles fizeram. Porque em um dado momento, amados, Jesus ia ter que declarar isso. Então vamos lá, dos versículos 60 a 64, diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote tinha que ser o sumo sacerdote, amém? Lhe tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Ali ele fez a mais patente e alta declaração daquilo que ele era mesmo. E algo que viria a acontecer no futuro e que vai acontecer. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: por que necessitamos
de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Todos o consideraram réu de morte. Então eles mesmos pediram que fosse o mais alto grau de flagelo. E o mais alto grau de flagelo começava pelos tipos de açoites. E o que eles faziam no mais alto grau de flagelo? Eles, na ponta dos latigos, dos chicotes, eles amarravam pedaços de pregos e de ossos, porque a ponta ia ficar mais pesado, e conforme eles davam, aquilo ia com muito mais intensidade, mais força no corpo da pessoa. Então, quando a ponta do chicote pegava na carne de Jesus, eles, em vez deles irem lá, porque aquilo cravava, porque era mais pesado e tudo pontiagudo, aquilo cravava na carne. Eles não iam lá tirar para depois dar outra chicotada, não, eles puxavam. E aquilo rasgava a carne de Jesus, literalmente, a ponto de aparecer as entranhas. Foi uma coisa crudelíssima. Agora veja bem uma coisa, a palavra fala que o véu do santuário foi rasgado pela carne de Jesus, e nós, por causa disso, tivemos acesso livre à presença de Deus. Nós podemos entrar com ousadia e falar com Deus, coisa que nunca poderia se imaginar, e hoje nós podemos fazer isso. Amém, amados? Aleluia! Mas veja bem, ele tomou 39, porque era 40 menos 1, então foram 39 açoites desse tipo. Eles davam e puxavam. Imagina como ficou rasgada a carne de Jesus. Fora as bofetadas que ele tomou, pauladas que ele tomou, pedradas que ele tomou, sim, ele tomou pedradas também. E também a coroa de espinhos. Por que a coroa de espinhos? Também era o estilo da morte do mais alto grau de condenação. Agora, mas apóstolo, isso foi só em Jesus? Não. Porque é o seguinte, a pessoa que queria usurpar a condição de rei, essa condenação romana pegava a pessoa e eles teciam uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos que tinham lá, não eram espinhos pequenininhos. Eu vi esses espinhos quando eu estive lá, nós estivemos lá na região de La Línia, na região lá de Andalucia, na Espanha, e eu fui numa colina onde tinha esse tipo de espinho, essas ramas com esse estilo de espinho, e realmente eram espinhos assim, não eram pequeninos, era assim, eu vi. E lá eles falaram, a hora que eu fui ver, eles falaram assim, toma muito cuidado, porque se você for espetado, é uma terrível dor, e o negócio mesmo espeta profundo, porque é muito pontiagudo esses espinhos. Então, com esses espinhos, eles teceram a coroa e cravaram na cabeça de Jesus sem dó. Você imagina a dor lancinante que Jesus teve. O sangue, porque é uma região muito vascularizada, aquilo esguichou, aquilo escorreu para todo lado, aquilo começou a deformar o rosto de Jesus. Começaram a vir os hematomas, a pele de Jesus escureceu. Não é como mostra nos filmes, é uma coisa muito mais terrível ainda. Então, o rosto de Jesus estava inchado, porque arrancaram também as barbas dele, isso eles faziam mesmo. Arrancaram as barbas. Então aquilo inchou mais, os hematomas aumentaram, e também os cravos que eles colocaram, porque foi o mais alto grau, então foi ao extremo aquilo. Então eles colocaram os cravos nos punhos, não podia ser na mão, porque se fosse na mão ia rasgar, e não ia suportar, tinha que ser nos punhos. Os cravos foram colocados aqui, amém, amados? E também nos pés de Jesus. Você imagina como é que estava a respiração dele? Como é que estavam as funções cardiorrespiratórias de Jesus? Acontece que no caso de Jesus, a morte clínica foi que o coração dele explodiu. Porque a própria palavra profética, já foi dita por Davi no Salmo 22, ele diz assim, meu coração se derreteu como cera. Derreteu, explodiu o coração dele. No último suspiro, no último brado, está consumado, Pai, que foi o último brado, Pai, rendo a ti o meu espírito. Ali foi a morte de Jesus. Agora você imagina que sofrimento ele teve.
Que intenso sofrimento, amados. Agora olha o que diz aqui, só para te provar algumas coisas. A palavra em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Deus é bom, hein? Aleluia. Deus é bom. Olha que preço que foi pago. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és santo. Eu vou dizer daqui a pouco o que foi para Jesus a cruz. Versículo 13 de Gálatas 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Alô? Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, ele foi extremamente malfeitor e extremamente maldito. Olha a ira de Satanás, evidentemente, usando aqueles judeus. Foi terrível. Então aqui está provado que ele foi como maldito, dependurado no madeiro. E assim foi a morte de Jesus, literal, ou seja, a cruz literal naquele tempo. Então toda vez que você for orar, sempre lembre-se disso. Eu não posso ultrajar esse sangue. Eu não posso pisar nesse sangue. Eu não posso ser indiferente com este sangue. Eu não posso virar as costas para este ato, que foi o ato redentivo, que foi o ato para me libertar, foi o ato para me alcançar, foi o ato para me perdoar dos meus pecados, foi o ato para me redimir, Aleluia. para me transportar das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Amados, isso foi demais. Foi demais. Quando eu comecei a estudar isso, já há muito tempo que eu vejo isso, falo, meu Deus. Por isso que fala que o sangue de Jesus não pode ser ultrajado. Agora, olha a importância da ceia, amados. Ele pode ser ultrajado quando muitos ceiam de uma maneira totalmente conturbada. Por isso que é sempre bom a gente ministrar quando for falar sobre a ceia, quando formos celebrar a ceia. Pelo seguinte, Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 11, porque ele recebeu pessoalmente de Jesus. Aquilo que Paulo falou, ele recebeu diretamente de Jesus, não foi pelos outros apóstolos. O que os outros apóstolos sabiam foi quando Jesus constituiu a ceia, eles sabiam muito pouca coisa sobre isso. Então, muitas vezes eles celebravam a ceia sem muito conhecimento, mas Paulo recebeu conhecimento mesmo totalmente pleno da parte do próprio Senhor Jesus, que falou com ele pessoalmente, porque quando Jesus se revelou a Paulo, lá a caminho de Damasco, Jesus disse para ele, olha, eu te apareci e também te aparecerei ainda. Por exemplo, a revelação sobre o arrebatamento, os outros apóstolos não tinham. E Jesus falou sobre isso para Paulo diretamente. Como eu estou falando a respeito da ceia. Por isso que ele diz, na ceia é o seguinte, olha, examine-se o homem a si mesmo antes de participar da ceia. Porque aquele que participa da ceia com a vida toda errada, se torna réu, culpado do corpo e do sangue de Jesus. É muito sério isso. A ceia é um ato poderoso? É um ato poderoso. O poder do sangue de Jesus, quando você participa, é poderoso? É poderoso. Pode te libertar, te curar de muitos males e fazer você se aproximar mais de Deus, porque você está renovando a aliança, o pacto com Ele. Mas muita gente, às vezes participa com falta de perdão, com a vida toda errada, em prostituição, em adultério, um monte de coisa. E está lá participando da ceia. Depois fica doente, não sabe por que ficou doente. Agora, quantas pessoas já ficaram doentes por causa disso? E Paulo fala, e quantos já, aqueles que dormem, que morreram mais cedo, porque participavam da ceia em bagunça. É muito sério isso, amados. Por isso que esse ato de Jesus é um ato para nós pensarmos e refletirmos sobre ele todos os nossos dias. Amém? Todos os dias eu agradeço, Senhor, obrigado pela tua obra redentora naquela cruz, Pai.
porque se não fosse o Senhor, eu já teria sido destruído. Mas o Senhor foi no meu lugar para aquela cruz, para me resgatar da morte, do pecado, do engano. Amém, amados? Amém. Aleluia. Agora é o seguinte, está entendido o que foi a cruz literal? Agora, o que foi a cruz para Cristo? Tem 4 pontos aí, o que foi a cruz para Cristo. Primeiro, a diminuição dele. Porque Jesus era o rei, ele estava junto com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Cristo. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, Cristo está desde o princípio, desde antes dos tempos eternos, com Pai, amém? Como Deus também, como Cristo de toda a criação, de tudo que Deus fez. Agora, ele aceitou se submeter e vir aqui e se tornar um homem, estar numa carne humana. Mas primeira coisa, ele teve que diminuir até chegar ao tamanho de um sêmen. De um sêmen. Cristo se tornou do tamanho de um sêmen, como o Espírito Santo, ou como o anjo tinha dito para a mulher, para Maria: olha, o poder do Altíssimo te envolverá, o Espírito Santo te envolverá, te cobrirá. E o antes santo que ele tinha de nascer, há de ser chamado Filho de Deus, o Salvador. Ele vai salvar o povo dele dos seus pecados. Foi isso que ela ouviu. E realmente o Espírito Santo trouxe o sêmen de Cristo e colocou no ventre daquela mulher. Quando ele colocou lá, o sêmen, Cristo, blindou o óvulo dela. E ali ele começou a ser gerado. Amém, amados? É isso mesmo, não adianta você querer discutir comigo que eu te provo por A mais B. Foi isso mesmo. Porque ele enviou o seu filho, era unigênito, o filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em primeiro lugar, ele foi diminuto a esse ínfimo tamanho. E ali ele foi gerado. Então, essa foi a primeira coisa. Ele teve que diminuir esse ponto. Segunda coisa, ele não podia pecar. Vai pensando comigo aí. A cruz para ele não podia pecar. Então, ele sabia que os 33 anos e meio da sua caminhada humana aqui, ele não poderia pecar. A palavra diz que em tudo ele foi tentado, porque o diabo sabia quem ele era. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Se ele pecasse, quem estava dentro dele? O Espírito de Cristo. O Filho do Deus vivo estava dentro de Jesus, do corpo de um homem chamado Jesus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Muito bem. Se ele tivesse pecado, o Espírito de Cristo começaria a morrer. Morreria. O salário do pecado é a morte. Então, olha só que risco. Olha só que missão a dele. Ele como o primeiro embaixador do céu na terra, hein? Que missão é essa? Eu não posso pecar. Se eu pecar, meu espírito morre. O espírito é de Cristo, o espírito de Deus, do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Como é que ele poderia salvar alguém se o Espírito de Cristo morresse dentro dele? Ou definhasse, melhor dizendo. Porque o nosso espírito, ele estava encoberto, ele estava morto. Ele estava mortificado por causa do pecado. Então, quando nós tivemos o encontro com Cristo, ele começou a ser vivificado. Ele só tinha aquele filho, era unigênito. Ele não tinha outro para mandar. Se ele peca, nós estaríamos, como diz por aí, na roça. Estaríamos perdidos definitivamente, amados. Olha que missão. Ele não pecou, ele foi até o fim. Amém. Ele foi até o fim, sem pecar. Por mais que ele tivesse sido tentado, quiseram apedrejá-lo muitas vezes, quantas vezes ele foi afrontado, quantas vezes ele foi perseguido, quantas coisas fizeram, quanta tentação foi sobre ele, mas ele segurou
a bronca e foi até o fim, amém? Para não pecar. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por causa disso. Ok. Terceira coisa. Ele não podia fazer a vontade dele, tinha que ser a vontade do Pai. Olha que foi a cruz para ele. E o momento mais crucial, todos nós sabemos onde foi, e às vezes eu falo aqui, que foi no Getsemane, porque ali ele tinha que tomar a decisão. Ali foi o momento mais crucial e mais difícil para ele. Por quê? Ele sabia que ele ia ser abandonado na cruz para poder nos salvar. Porque todos os pecados da humanidade estariam nele, no corpo dele. O que faz divisão entre o homem e Deus são os nossos pecados. Faz muro de divisão são os nossos pecados. O homem era inimigo de Deus, tinha se tornado inimigo de Deus por causa dos pecados. Agora, Jesus não podia fazer a vontade dele, porque ali foi um momento muito difícil, porque ele orou durante 3 horas, sempre aquela oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. E lá no final, no último segundo da prorrogação do segundo tempo, ele diz assim: mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E ali foi a decisão. Ali entregou mesmo. Ali estava resolvido que ele ia e pronto. Tremendo, não foi? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto da cruz de Cristo foi o seguinte: que ele ia ser desamparado e abandonado. Ele teria que passar por todo aquele sofrimento que eu falei aqui para vocês lá, sobre a cruz literal. Tudo aquilo que ele ia passar sem o Pai, sem o Espírito Santo. Mas, apóstolo, o Espírito Santo não estava sobre ele, mas não, porque o Espírito Santo vem da parte do Pai, e o Pai tinha que virar o rosto, porque os nossos pecados estavam cravados em Jesus. Então o Pai não podia estar lá, o Espírito Santo não podia estar lá. Por isso que ele disse, a primeira vez que ele disse Deus e não disse Pai, foi neste momento: Deus meu, por que me desamparastes? Terrível, né? Então esse foi o quarto ponto da cruz para Cristo. Foi fácil ou foi difícil? Foi muito difícil, mas ele foi até o fim. Ele derramou todo o sangue dele pela humanidade perdida. Por isso, amados, quanta gente hoje que está recusando a salvação. Por mais que você pregue, por mais que você fale, por isso que o cristão ele precisa entender muito bem sobre a cruz, para ele poder pregar para aqueles que precisam ser salvos. Você sabia que a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 17, que Deus ordenou aos homens, em todos os lugares, que eles se arrependam? Por causa de Cristo, por causa da obra da cruz, o Pai ordenou, Deus Pai ordenou que todos os homens se arrependam, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, está lá em 1 Timóteo 2. Então veja bem uma coisa, no espírito de cada pessoa que está na face da terra, tem uma ordenança de Deus, que se arrependa. Mas como é que ela vai saber? Você precisa ir lá pregar. Como eles vão saber se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só, isso está em Romanos capítulo 10. Então, amados, pensa muito bem, quando você estiver no transporte público, quando você estiver no trem, quando você estiver no metrô, quando você estiver lá na sua escola, quando você estiver lá no seu trabalho, na sua empresa, tem pessoas lá que com certeza ainda nunca ouviram falar sobre Cristo. E elas precisam ouvir, porque tem uma ordenança de Deus lá dentro do espírito dela para que se arrependa. Mas, apóstolo, é isso mesmo? É isso, está na Bíblia. O que eu estou te falando está na palavra de Deus. Por isso que Deus quer que você pregue a palavra, que você leve a palavra, amados. Por isso que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus, que já fomos salvos, ouvimos a palavra de salvação, nos rendemos a Cristo, nos entregamos a Ele, Ele veio, nos salvou, nós nos arrependemos. E agora temos a palavra em nós, para podermos levar para as outras pessoas. Amém? As pessoas precisam saber, precisam conhecer. Os muçulmanos que estão lá, que nasceram muçulmanos. O muçulmano, ele nasce muçulmano. Porque ele nasce numa família árabe, numa família muçulmana.
Ele é muçulmana por pressão, porque ele nasceu lá. Ele já nasce muçulmano. Só que uma ordenança também no espírito dele, para que ele se arrependa. Mas como é que ele vai se arrepender se ele não ouvir? Lá na igreja onde eu ministro, em Omã, tem 7 ex-muçulmanos que se converteram na igreja, sabia disso? Glória a Deus. E tem uma evangelista lá que era muçulmana, que a família teve que abandonar, porque quando um muçulmano se converte, ele é deserdado. Ele tem que ser desligado do clã, da família. Sabia disso? É isso mesmo. E ela foi desligada da família, mas é uma moça tão lutadora que ela dá aula hoje. E ela prega o evangelho, amados. Aleluia. Tremendo. Ela é cheia do Espírito Santo. Quando você abre a boca, quando eu estou lá, abre a boca para ministrar, os lábios dela já começam a tremer. O poder de Deus já toma a vida dela. Impressionante a conversão de muçulmano. Você tem que ver. E assim, nós precisamos pregar. Assim como Deus tinha ordenado uma viúva para que sustentasse Elias. Olha, como é que aquela mulher ia saber que ela tinha uma ordenança de Deus, para você entender como é que é isso? Como é que ela ia saber que ela tinha uma ordenança de Deus para sustentar o profeta? Como que ela ia saber disso? Estava lá no espírito dela. Deus tinha ordenado. Ele disse para Elias: Elias, agora vá para Serepta, porque ali eu ordenei uma viúva para que te sustente. Olha como Deus faz as coisas. Mas como é que ela ia saber? Por causa da palavra. Quando o profeta declarasse a palavra, ia acender o espírito dela, e ela ia obedecer o profeta. Amém, amados? E ali foi o seguinte, ela falou: olha, não tenho senão um pouquinho de farinha, um punhadinho de azeite na botija, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos morrer, vamos comer, vamos morrer. Mas aí ele lança a palavra para ela: assim diz o Senhor, a farinha não se acabará, e o azeite da botija não terminará, até que Deus envie chuva sobre a terra. Aquilo acendeu o espírito dela, e ela foi fazer para o profeta. E Deus manteve a palavra dele, e ela sustentou o profeta, até que Deus mandou a chuva sobre a terra. Amém? Então, só para te dizer que as pessoas estão te esperando, estão nos esperando levar o conhecimento da cruz para as outras pessoas. Amém, amados? É isso aí, Éder. Eis-me aqui, vamos pregar para essa turma. Vamos lá no CQ. Vamos lá, vamos pregar aí nas regiões. Vamos declarar o poder de Deus, a cruz de Cristo para eles, porque eles estão esperando mesmo. Aleluia, louvado seja. Isso é um convite para cada espírito que está aqui, amém, amados? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso. Agora, e para nós? O que é a cruz para nós? Tem 3 pontos aqui, o que seja a cruz para nós. Primeiro, a nossa condenação foi levada. Foi pago o preço para que nós fôssemos resgatados. Abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Isso aqui está meio esquisito aqui nas minhas costas. Hein? Aleluia. Amém, amados? Amém. Olha o que diz aqui. Esse negócio, deixa eu quebrar um paradigma aqui. Seguinte. Que Jesus desceu lá no inferno e tomou as chaves da morte de Satanás. Onde está escrito isso? Mostra para mim. Onde está escrito? Tudo bem, Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz assim: eu fui morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas ele não foi lá no inferno, precisou ir lá para tomar chaves da morte de Satanás, porque ele tomou na cruz. Na cruz ele tomou. Quando ele entrou em Jerusalém, ele diz assim: agora é o juízo desse mundo, e o príncipe desse mundo vai ser julgado, vai ser expulso. Aonde? Na cruz, está aqui. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Amados, entenda uma coisa: o escrito de dívida que era contra nós, que era a chave da morte. Não era uma chave assim, uma chave lá de bronze, que era a chave da morte. Não. É o escrito de dívidas que era a chave.
através das suas ordenanças. Então Satanás tinha um escrito de dívida contra nós, e ele nos acusava de noite lá diante de Deus. Olha, eu tenho escrito de dívida, o cara é pecador, o cara fez isso, aquilo outro, porque os nossos pecados foram realçados pela lei, a palavra diz isso. Então veja bem, é o que está dito aqui, que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, ele tomou a chave. E como ele cravou na cruz? Ele pegou, espetou o negócio na cruz, um papel na cruz? Não. Estava nele, porque os pecados estavam nele. As acusações dos pecados estavam em Jesus, no seu corpo ferido. Então, quando ele foi cravado lá na cruz, todas as ordenanças que eram contra nós, o escrito de dívida, foi cravado lá com ele. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que diz assim, aqui está uma prova concreta: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo público, e deles triunfou na cruz. Aonde foi a vitória? Onde ele tomou a chave? Na cruz. Na cruz. Dê um aplauso para ele. Aleluia. E quando aconteceu isso, então ele fechou as portas do inferno, e o próprio inferno passou a ser de posse dele. Porque nem o inferno está com Satanás, e muito menos o escrito de dívida está com ele mais. Amados, entenda uma coisa: o diabo já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Só que ele quer fazer parecer para você que não, que ele pode te levar para o inferno. Não pode coisa nenhuma, porque o inferno está nas mãos dele, de Deus. Quem põe no inferno é Deus, não é o diabo mais. Amém, amados? É isso mesmo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, este é o primeiro ponto. A nossa condenação foi definitivamente levada por Cristo. Amém? Ok. Segundo ponto. A cruz para nós é nós não vivermos para nós mesmos. Não podemos mais viver. Depois do que aconteceu, depois do nosso resgate, nós não podemos mais viver em função de nós mesmos. Onde é que está isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Segundo ponto. Não dá para levar ele lá para cima, querido? Não, é que ela quer ouvir também a palavra. Hã? Tá. O que ele tem? Vamos orar por ele. Traz ele aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ô Tamara, o que ele tem? Traz aqui, nós vamos orar por ele. O que ele tem, querida? Tomou injeção? Amor, ora por ele aqui. Hã? Por que está nervoso? Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós cancelamos toda a sentença que o médico declarou de autismo sobre a É isso aí. Tem unção de cura neste lugar. Em nome de Jesus. Todo espírito do autismo nós anulamos agora. O Senhor deu este menino para eles, Pai, e ele será um grande profeta do Senhor. Nós declaramos, Pai, que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a alegria do Senhor é sobre a vida do Rafa. Em Amém. nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Nós declaramos a Libertação. Libertação, Rafa, se liberta. Se liberta. Se liberta. Se liberta. Se liberta. Se liberta. Se liberta de todo o mal. Receba a libertação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. Aplauda a Jesus. Amém. Montamos aqui. Está tudo bem com vocês? Amém.
Voltamos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Não viver mais para si mesmo. Esse é o segundo ponto. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Põe lá. 2 Coríntios 5, capítulo 15. Vou esperar ela pôr. Ok. Não vivam mais para si. Diga aqui comigo. Eu não posso mais viver para mim mesmo. Olha só o que diz a palavra lá naquele cântico que tem em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Yes. Aleluia. Glória a Deus. Mas para aquele, por isso que eu disse isso, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Amado, você não é mais importante para você mesmo. Esse você, esse eu tem que morrer. Para que ele seja o todo importante na sua vida, amém, amados? E aí você vai conhecer as suas maiores conquistas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha o que diz também aqui no versículo 21 do mesmo capítulo 5 de Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, como eu falei aqui. Mas ele se fez pecado. Tá bom, eu vou me fazer pecado na cruz por amor a nós. Para que, olha só, Jesus era o único que era a justiça de Deus na terra. E hoje, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós que estamos aqui, é feito justiça de Deus. Não estou falando justiça dos homens, mas justiça dos céus, justiça de Deus. Quando você abre a boca para falar de Cristo, você está manifestando a justiça de Deus, porque ela está em você. Se você está em Cristo, você está em Cristo. Amém? Se você está em Cristo, você é a justiça de Deus na terra. Não tem outra, é você. Você foi feito a justiça de Deus. Então, para que justiça? Para falar do amor de Deus. Quando você fala do amor de Deus, você está manifestando a justiça de Deus. Por isso que Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou te mostrando o caminho da cruz, amados. Da cruz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou, vamos lá? Põe lá, Carol. Só quando falar para pôr, você põe, amém? Ok, pode pôr. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive. Ele está dizendo, já não sou eu. Como é que está aí nessa tradução? Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Não é mais o teu euzinho. Amém? Porque antes de tudo, você era o unigênito. Tudo para mim. Eu sou importante. Tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Nós éramos egoístas, individualistas. Vivíamos por nós mesmos. Entenda o que é a cruz, amados. Eu estou dizendo isso, eu estou pregando sobre isso. É isso que eu quero que você entenda. Ele está falando, já não mais sou eu, já eu não sou mais importante, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui está mais que provado. Esse negócio de eu não é mais importante. Por isso, quando você está em Cristo, o que Deus faz? Realmente, Ele está em mim. Como fala Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação, a condenação não foi levada. Já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Não vai dizer que não há mais condenação se você andar na carne, nas paixões da carne, nas concupiscências, porque aí há condenação.
Você não está andando no Espírito. Então como é que você pode estar em Cristo se você está na carne, na carnalidade? O diabo está se alimentando disso, amados. Do que o diabo se alimenta? Do pó da terra. Porque Deus lançou essa sentença: você rastejarás, falou para a serpente, rastejarás e se alimentará do pó da terra. Ele está falando para Satanás. E nós, a nossa carne, olha, entenda isso espiritualmente, a nossa carne é feita do pó da terra, que virou barro e Deus nos formou, a nossa carne. Então quando nós somos carnais, o diabo vai se alimentando disso. Eu quero mandar um áudio aqui, um vídeo do Ralph. Vem aqui falar do Ralph. É importante ela dizer isso, porque muita gente pensa que o mundo espiritual não existe, mas é mais real do que o físico. O Ralph, ele já esteve aqui no nosso... Alguém lembra do Ralph? Eu. Amém. Lembra, Heber? Amém. Ele chegou aqui na igreja adolescente, ele tinha um problema sério de homossexualismo, ele foi liberto. Mas o sonho dele era trabalhar em banco, e ele foi, e ele perdeu muitas coisas, e resolveu ir para os Estados Unidos, e lá se perdeu de vez. E agora, quando eu estive nos Estados Unidos, eu falei, eu quero te ver. E eu senti ele muito centrado, muito maduro, e ele estava me contando, né, que depois que ele, já há alguns anos, que ele tem assim procurado andar com o Senhor, mas quem está nesse meio, ele fala, uma vez que você viveu isso, é muito difícil, e é uma briga, uma luta constante. E quando ele se envolveu, né, com as pessoas nesse meio, ele teve a visão espiritual dele aberta. E ele via, ele falava para mim, pastora, os crentes não têm noção, eles estão brincando de igreja, porque o mundo espiritual é mais real que tudo isso que você está vendo aqui. Eu via os demônios atravessar as portas do meu carro enquanto eu estava dirigindo. E entrava no meu quarto. Eu não conseguia dormir, tanto é que ele tem vivido à base de remédios, mas ele tem saído desse meio, que não é fácil, mas ele tem permanecido. E quando ele se envolveu, diz que as pessoas falavam assim, batia nele assim e falava, ele não é dos nossos. Ele não é dos nossos. E eu sempre falava, ligava para ele, a gente mandava mensagem, eu falava, Ralph, não importa o que você está fazendo, a tua vida pertence ao Senhor. Uma vez você declarou, eu não aceito isso na sua vida. Ele até uma vez brigou comigo e falou, não me liga mais, eu não faço parte dessa igreja. Por quê? Porque ele estava vivendo essa vida errada. E ele falou, e os crentes precisam entender que o que mais o diabo se alimenta é da falta de perdão, das concupiscências da carne, da inveja, de tudo, irmãos, da ira, da raiva. Ele falou, isso inimigo, e é nítido, é nítido. Então, ele falou, até ele já tinha comentado uma vez com a pastora Vera. Mas é assim, ele falava, me dava até um... Mas, enfim, a gente precisa realmente não buscar, porque a verdade é isso aqui nas nossas vidas, é isso que nós temos que buscar. Mas o mundo espiritual é mais real que tudo isso aqui que a gente vê. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Amém. Mais uma aqui, para não vivermos mais para nós mesmos, em Lucas capítulo 9, versículo 24. É como um seminário isso aqui, mas é importante você entender a cruz. A partir de hoje você não vai poder mais dizer que não entende, que nunca ouviu falar, porque você está ouvindo. Amém? Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você tinha sua vida aí no mundo, então você andava segundo os teus desejos. Plá, desejo daqui, desejo de lá, e vai se carnalizando. Plé, 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 plé. E é o seguinte, aí você teve um encontro com Cristo. Espera um pouquinho. Eu não quero mais salvar minha vida para este mundo. Ou eu não quero mais viver a minha vida para este mundo. O mundo acabou. Acabou a concupiscência, porque a palavra diz, o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Trocando em miúdos, aquele que anda no Espírito permanece para sempre. Porque ele caminha em função da eternidade. Amém? Então, é esse o ponto. É esse o ponto. Que a tua vida que você tinha aqui nesse mundo, você tirou de lá e deu para Deus. É aí que ele continua dizendo. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Porque a sua vida que era para esse mundo vai ser para o Senhor. Então ele vai usar a sua vida em função dos propósitos dele. E aí que você vai ser galardoado, você vai crescer nele, você vai andar por ele, e ele vai poder fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. E as coisas que você precisa aqui, espera um pouquinho, ele vai abrir tantas portas para você que você não calcula. Amém? Porque você vai mostrar para ele que você realmente está entregue a ele. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Terceiro ponto. Terceiro ponto é seguir os passos de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 23. Esse é o roteiro da cruz que eu estou te dando, amém, queridos? Glória a Deus, santo é o teu nome, pode pular. E diz assim, 1 Pedro 2, 21 a 23, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Porque veja bem, deixa eu falar uma coisa aqui, ao pé do seu ouvido. Como tem crente melindroso, que ainda não visualizou a cruz nele. Qualquer coisinha fica magoadinho. Qualquer coisinha... Ou qualquer coisinha, não leva o desaforo para casa, e é injuriado, ele contra-ataca. Pá, pá, pá. Não leva o desaforo para casa. Esse não morreu ainda, o velho homem. E como você vê crente melindroso, como você vê crente cheio de nhenhenhé, qualquer coisinha fica magoadinho, meu Deus santo. Ainda tem problema com a cruz. Ainda não se entregou totalmente. Essa que é a verdade. Mas aqui diz, quando ele padecia, ele não ameaçava. Mas antes, entregava-se àquele que julga justamente. Tudo bem, você pode padecer com acusações dos outros, mas entenda uma coisa, são pedras das pessoas que são carnais, que são mais fracas. Elas vão apedrejar aqueles que elas julgam até serem mais fortes. Então você vai receber acusação, injúrias, difamações, você vai ser atacado, você vai ser afrontado como Jesus foi. E aí, você vai contra-atacar? Você vai ameaçar? Se você ameaçar, você vai mostrar que está andando na carne ainda. Que ainda tem problemas. Que ainda precisa ser lapidado em algumas coisas. Amados, nós precisamos ser maduros. E entender que nós precisamos crescer em Deus. E ser um exército de Deus de fato. Ser pessoas que podem ser usadas por Deus. E Deus pode nos usar tranquilamente, sabendo que nós não vamos falhar com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz assim. Antes, como eu já disse, entregava-se àquele que julga justamente, porque ele mesmo, no versículo 24, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Lembra que eu falei sobre isso? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Olha o que é a cruz. Agora voltando em Lucas capítulo 9, agora o versículo 23. Glória a Deus. Se alguém quer vir após mim, seguir os passos de Jesus, amém? Você está aí, né? Amém. Glória a Deus, aleluia, hein? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Por que ele fala, tome a cada dia a sua cruz e me siga? Porque esse miserável homem velho é terrível.
Por isso que nós precisamos morrer. É terrível esse negócio. Toda hora o homem velho quer ressuscitar. Ele não pode. Já morreu. E tem uma frase do Martinho Lutero que eu mandei para muita gente aí, que disse o seguinte, ele disse o seguinte: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas de repente percebi que o miserável sabe nadar. Então eu resolvi matá-lo todos os dias. E quando Jesus fala assim, pegue a sua cruz a cada dia e me siga, ele está querendo dizer isso, que é o seguinte, a cada dia o homem velho quer ressuscitar, quer aparecer, aí você tem que matar. A cada dia, então, você precisa pegar a sua cruz e deixar o homem velho lá crucificado. Ele não pode ressuscitar, amém? Ele já morreu. Se ele já morreu, ele já morreu. O homem que está morto, o velho homem que está morto, não sente acusação, porque está morto. O morto vai sentir alguma coisa? Chuta o morto para ver se ele responde. Apedreja o morto para ver se ele fala alguma coisa. Xinga o morto para ver se ele fala alguma coisa. Ele está morto. Assim deve ser o nosso velho homem, amém, amados? Deve estar na cruz, para a honra e glória do Senhor. Dê um aplauso bem forte a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, pastor Ellison, de novo. Cadê? Está ali, sentadinho, bonitinho. Ele é bem obediente. E a pastora Roberta. Tá, peraí. É o seguinte. Tem alguém ainda que não entregou sua vida a Cristo? E que hoje, diante do que ouviu, resolveu entregar e confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Se tem, levanta sua mão. Você vai levantar sua mão para Ele, não é para mim. Mas levanta sua mão para que nós possamos orar. E Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. E começar a determinar o teu novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. E você começar a conhecer a boa dádiva e o dom perfeito dele. Que é o Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Amém? Tem alguém? É o seguinte, amados. Nós estamos enviando, já fizemos isso no culto da manhã, estamos enviando o pastor Ellison para os Estados Unidos. Ele vai para lá, porque Deus lhe deu uma direção. Por enquanto a pastora Roberta vai ficar, creio que 1 ano ainda, não sei o que Deus determinar. Mas teve um processo nisso tudo, isso aí não foi decidido de uma hora para outra. Isso não foi algo que foi pela carne, né? Já que eu falei algumas coisas a respeito disso, mas isso foi algo que tem sido orado já há um bom tempo, nós temos conversado já há um bom tempo, e de fato foi entendido pelo Espírito que ele precisa ir. Tá? Agora, realmente, existem propósitos de Deus para aquela nação, conosco, inclusive. Nós temos essa promessa já de alguns anos atrás, ou de muitos anos atrás, que nós estabeleceríamos uma obra lá. E eu creio que nós vamos ter o ICAP e Portal 70 nos Estados Unidos. Amém? Agora, conta aí um pouquinho, rapidinho. Amém. Ele sabe mais que eu. Não, graça e paz, igreja. Então, como a gente tem falado aqui, muitos conhecem da nossa história, né? O tempo que nós passamos aqui, a gente viveu um tempo lá, e quando foi em 2001 nós voltamos, e foi todo um trabalhar de Deus. Eu creio que todo esse tempo que a gente tem passado aqui foi um tempo de preparação, de edificação, de aprendizado, onde Deus foi lapidando as nossas vidas como servo, como família, como discípulos, como pastores. Então foi um tempo de aprendizado. Quando a gente viveu lá, foi algo que a gente era muito jovem ainda, vamos dizer assim, a gente não tinha nenhum propósito com Deus. Mas Deus já tinha um propósito nas nossas vidas, amém? Eu creio. Então, a gente voltou
E a gente passou todo esse tempo aqui e foi realmente algo que Deus nos transformou. Eu posso dizer que o Senhor realmente Ele transforma nossas vidas. O que foi pregado aqui é verdadeiro quando a gente começa a entender realmente que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente começa a verdadeiramente viver isso, os propósitos de Deus começam a se cumprir na nossa vida. E eu creio que chegou um tempo onde a gente teve um entendimento junto em família, que era um tempo da gente estar voltando profissionalmente, por causa dos filhos, e a gente começou a buscar direção de Deus, é onde o apóstolo estava falando, que a gente começou a orar, buscar algumas pessoas aqui que conhecem, a gente andou orando junto, recebeu palavra profética, e, junto com o apóstolo, foi agora no fim do ano que a gente, com todo esse projeto, com todos esses planos, mas a gente queria uma direção do Senhor, né? Então, como eu já falei algumas vezes, o apóstolo é um profeta nas nossas vidas, na vida de cada um de nós aqui, e eu queria que o Senhor direcionasse, falasse através dele, né, nas nossas vidas, e toda vez que às vezes eu conversava com ele, ele falava, vamos orar, vamos ver se é de Deus, vamos ver se é isso mesmo, e quando chegou agora no fim do ano, ele foi um dia lá em casa, e quando ele estava orando para a gente, Deus revelou e ele deu essa palavra dizendo, realmente é tempo de vocês irem, Deus me mostra vocês lá. Então eu só tenho a agradecer, né? E a palavra de Deus diz ali em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, para o propósito de Deus debaixo do céu, né? Então há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de semear, há tempo de tempo de guerra, tempo de paz, é tempo de abraçar, de deixar ser abraçado, e a gente crê que o nosso tempo aqui foi um tempo de amar e ser amado, de aprender, de ensinar, de pastorear e ser pastoreado. Então, assim, muitas das coisas que hoje nós aprendemos como bagagem, como filhos de Deus, foi nessa casa que nós aprendemos, foi aqui que Deus nos lapidou. Então, a gente só tem a agradecer aos apóstolos, agradecer a cada um, né, pela convivência, pela igreja, pelo tudo que a gente passou junto. Eu creio que Deus tem um propósito muito maior. Nós não estamos indo lá simplesmente pelo nosso propósito, mas a gente crê que há um propósito bem maior nisso tudo, porque nós nos colocamos nessa posição de estar buscando. Enquanto eu buscava, quando buscava coisas, soluções para a minha vida, eu não, assim, a gente via que as portas não se abriam a partir do momento que a gente diz, igual o Hernando gritou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O Senhor começa realmente a abrir as portas. Então, o apóstolo ainda deu uma palavra um dia, falou, começa a mover, começa como fala, andar nessa direção que você vai ver as portas se abrindo. E eu vivi isso verdadeiramente, porque a partir do momento que a gente decidiu e a gente começou a tratar desse assunto, as coisas começaram a se abrir de forma assim, sobrenatural, né? Então, a gente viu a mão de Deus nisso tudo. Então, a gente só tem a agradecer e pedir que vocês continuem em oração, intercessão por nós, que nós vamos estar lá, né? Amando essa família, amando esse corpo, que nós somos um só, né? Não importa onde nós estejamos, nós somos um só corpo, né? E crendo que os propósitos de Deus ali seguem para a gente no ministério também. E como o apóstolo estão nos enviando, eu creio que isso é profético, que a gente pisando ali, o Senhor já tem algo preparado ministerialmente para a gente. Amém? Então eu só posso agradecer e dizer que eu amo a cada um de vocês. Amém? Aleluia. Vem cá. É uma igreja de envio essa. Quantas pessoas foram enviadas? Eu creio que o seu envio vai marcar um tempo novo a respeito de missões. Amém. Já que você cuidava de missões. E justamente quem cuidava de missões que está sendo enviado. Eu creio que ainda esse tempo que a pastora Roberta vai ficar aqui, não sei se é um ano, né? Na sua previsão seria um ano. Eu creio que muita coisa ainda Deus vai acrescentar nisso tudo. Em termos de missões, em termos até da própria estada do pastor Ellison lá nos Estados Unidos. Eu creio que muita coisa ainda vai surgir da parte de Deus.
Deus vai começar a iluminar esse caminho. Amém, amados? Amém, eu creio. Pai, diante da igreja, diante do Senhor, pelo Espírito Santo, eu estou enviando o pastor Ellison aos Estados Unidos, aquela nação. Pai, nós sabemos que muitas pessoas lá precisam. Não como muitos dizem aí, a minha chamada é nos Estados Unidos, mas nem inglês sabe. Como é que é a chamada dos Estados Unidos? Você não sabe nem a língua. É o contrário aqui do pastor Ellison, que realmente viveu lá, conhece a língua, fala fluentemente, lê. Então eu creio que a vida dele vai ser como luz e como sal da terra naquela nação. Que logo que ele pisar, o Senhor vai te dar sinais. O Senhor vai promover momentos em que ele estará falando contigo profundamente. Porque você vai ouvir claramente a voz de Deus naquele lugar. Portas vão se abrir naquele lugar sobrenaturalmente. E você vai ver o favor de Deus com relação à tua ida para lá. E você vai entender que os propósitos de Deus naquele lugar serão acerca do reino dele. Deus vai preparar ferramentas novas. Deus vai estar te trazendo a partir de hoje uma capacitação nova sobre a tua vida, um revestimento de poder que você vai ficar extasiado. Que você mesmo vai ficar impactado com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. O Senhor vai te dar sonhos proféticos. E você não é uma pessoa que tem sonhos, mas Deus vai te dar sonhos lá logo que você chegar lá Massurianda, porque portas já estão preparadas para serem abertas naquela nação. Pessoas já estão esperando a revelação que você irá levar para elas da parte do Senhor. E muitos corações sedentos ouvirão, e muitas pessoas serão libertas através disso. Eu declaro este envio diante do Senhor, como declarei, em nome de Jesus Cristo. Vá guiado pela paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque os outeiros baterão palmas, como diz a palavra, Isaías 55, muitos se alegrarão. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Receba la mancho rebenevesia recantreri andrestre madarastre bedegou rebrenebi andraba sobre a nerebadai. Eu declaro poder de Deus novo na sua vida. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Mateus não veio, né? Posso só falar mais uma coisa? Fala. Enquanto. Não, desde manhã, quando o apóstolo fala de envio e de vidas que estão precisando, me vem à mente um rapaz que eu conheci na época que eu vivia lá, muito tempo atrás. A gente visitava algumas igrejas na época, a gente tinha algumas células. E eu lembro até hoje de uma senhora que ela tinha um filho muito problemático. Ele era um rapaz muito inteligente, mas tinha um cabelão, gostava muito de rock e se trancava no quarto. E um dia, numa célula, numa reunião, ele conheceu Jesus. Amém. E ele pegou, eu lembro até hoje, um dia que eu fui viajar, ele estava indo comigo no aeroporto, e ele pegava a Bíblia, e ele falava assim, eu não acredito em tudo que está aqui. Eu não acredito no que está escrito aqui. Assim, ele estava extasiado. Ele leu a Bíblia em 2 dias, irmão. 2 dias, do jeito que ele ficava trancado no quarto, ele leu. Eu ainda falava assim, será que essa é a mesma Bíblia que eu li? Porque, né? E ele ficava assim, né? Sedento. Então, quando o apóstolo diz sobre as pessoas que estarem sedentas, a gente não imagina quanta gente, às vezes, assim, tem um potencial de Deus, como falou, que é só uma palavra que vai e vai ativar. E aquele rapaz era um desses, que eu creio que Deus vai levantar ele tremendamente, já deve ter levantado, eu perdi o contato, mas era um rapaz muito inteligente. Em 2 dias ele leu a Bíblia e ele, assim, ó, minuciosamente em tudo, ele ficou tão impactado que aquilo me impactou, de ver o tanto que ele era impactado. Lógico, como eu estou falando, isso foi há 20 anos atrás, quando a gente era bem mais novo, não tinha muita experiência, mas essa imagem me veio desde manhã, quando o apóstolo estava falando, de pessoas que estão sedentas, esperando às vezes uma palavra, algo para que possa ser despertado, e a gente espera poder fazer parte disso também, né? Nós lá e vocês aqui, cada um de nós é um missionário onde a gente estiver. Amém? Glória a Deus.
Obrigado. Sexta-feira. Amém? Amém. É a nossa melhor semente, né? Porque nós temos, o pastor tem, desde o ano passado, contato com alguns lugares para envio de alguém que quisesse, mas infelizmente não houve, né, os candidatos que a gente tinha, mas o Senhor chamou o líder. Glória a Deus. Só para você entender que eu não falei abobrinha. Diz aqui, em Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Uma ordenança dada ao Espírito do homem. Tremendo isso, né? Então, só precisa nós pregarmos e falarmos, anunciarmos, para que acenda o espírito de muitas pessoas. Amém, amados?